um pouco de cada coisa hoje. Então abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 20, capítulo 29, versículo 8 e versículo 9. Vamos lá então, acharam? Muito bem. A purificação do templo. Jesus, Deus falando no primeiro reinado para Ezequias, quando ele abriu os portões do pátio do templo, Deus mandou consertá-lo. Então, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 8 e 9, diz assim: olha, por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Versículo 9: os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Então, aqui na purificação do templo, quando Ezequias abriu as portas, os portões do templo, então houve ali uma purificação para consertá-los diante de Deus. Então, nós estamos vivendo dias difíceis hoje, sim ou não? Sim. E nós queremos falar de problema. Problema, bispo? Tem tanto problema. E o senhor ainda vem falar de problema? Sim, eu quero falar de problema hoje. Mas vai ser breve, porque nesses problemas eu quero englobar assim a vida sentimental, o casamento, a saúde, a volta para Jesus, a nossa vida com Jesus, englobar um pouquinho de cada coisa. Então problemas. Então falar de problema. E o que é problema? O que é problema, bispo? Problema é tudo aquilo que o problema traz preocupação, o problema ele traz dor, né? Ele traz muitas das vezes ferida, o problema ele deixa marca. Então o problema ele traz uma série de situações na nossa vida, na vida de uma pessoa. Então o problema ele traz essas marcas na vida de uma pessoa, viu? E como uma bactéria, como uma doença, ela é diagnosticada na vida de uma pessoa, logo ela sente sintomas, né? Sim. Logo vem os sintomas, ela sente dor, né? Ou sente uma febre, ou tosse, né? Ela tem que tomar remédio, vai ao médico para um atendimento. Então, nessa bactéria, nesse vírus, nessa doença, então tem os sintomas, e logo vem os sintomas. Assim também os problemas, assim também é o problema na vida de uma pessoa. E hoje em dia, nos dias que nós vivemos, nos dias de hoje que nós vivemos, olha,
as pessoas, elas têm caminhado de um lado para o outro. E quero até lembrar a você que a Bíblia fala a respeito de uma passagem do noivo, né? O noivo que ele vem buscar o que? A noiva. Sim ou não? Sim. Fala da lâmpada. Fala da lâmpada. Que a noiva, ela deve estar o quê? Com a lâmpada. Sim ou não? Sim. Com a lâmpada acesa. E o noivo, interessante que ele vem à noite. À noite. Esse noivo, ele vem buscar a sua noiva. Bispo, mas por que o noivo, ele vem buscar a noiva com a lâmpada? Por que essa lâmpada tem que estar acesa e não apagada? Então, significa que outrora a noiva precisava ter a lâmpada acesa, e o noivo, porque na claridade com a lâmpada acesa, o noivo vinha e olhava a noiva, né? Do pé à cabeça, para ver se aquela noiva ele poderia levar para casa, se ele poderia casar com aquela noiva. Então ele olhava ela, e a noiva que não tem lâmpada, que está no escuro, essa aí ficava. Somente noiva que tem lâmpada. Amém? Somente. A noiva que não tiver lâmpada é porque ela está no escuro. O noivo não levava, o noivo não leva. Noiva sem lâmpada, noiva no escuro, o noivo não leva. Viu? É assim que é. E as pessoas estão aí, no escuro, umas no escuro, outras no claro. Dá um exemplo para você do que nós estamos vivendo hoje. Um patrão, um homem que tem uma empresa, uma loja, quando ele vai contratar uma pessoa, como é que ele faz? Quando o dono de um mercado, de um comércio, uma loja de roupa, de calçado, quando ele vai contratar, admitir numa seleção, uma pré-seleção, o que acontece? O que é pedido? Um currículo. Traz o teu currículo, não é assim? Sim ou não? Traz o teu currículo. O patrão, o dono da loja, diz assim: eu preciso de um trabalho. O senhor está contratando? Sim. Pode trazer o teu currículo, por favor? Aí a pessoa leva o currículo. Por que currículo? Por que o currículo? Porque o currículo tem as informações. O currículo fala um pouco da pessoa. Sim ou não? O patrão, quando ele tem aquele funcionário que ele tem o currículo dele, ele pode demitir e pode a qualquer hora mandar embora. Sabia? Ele tem um currículo. Ele pode contratar, pode mandar embora. A qualquer hora ele pode mandar embora aquele funcionário, aquele contrator. E hoje em dia,